Vamos então à palavra de Deus. Convido os irmãos a lermos juntos o texto do Evangelho escrito por nosso irmão João, capítulo 14, versos 1 até 24. Evangelho escrito por nosso irmão João, capítulo 14, versos 1 até 24. Esse barulho de Bíblia, gente, é o barulho mais bonito da igreja. Não tem barulho mais bonito que esse. Glória a Deus, que os irmãos amam a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos lá? De 1 até 24. Ninguém precisa ter pressa. Todo mundo junto, bonito, respeite a pontuação, as vírgulas. Vamos juntos. 1, 2, 3.
Amém? Podemos assentar, irmãos. Glória a Deus. Bem-vindos ao culto de doutrina. Culto de doutrina é lugar de quê? Pensar. Lugar de quê, gente? Pensar. Diga aí, pensar não é pecado. Pensar não é pecado. Pecado é não pensar. Muito bem. Houve um tempo em que Herodes, rei de Israel, estava trabalhando numa questão política importante, querendo ser ele, Herodes, nomeado a única autoridade em Israel, ainda que ele ficasse sob a autoridade de Roma. Na época, o imperador era Tibério César. Herodes não queria dividir o poder com Filipe, que era tetrarca lá na Galileia. E havia um outro tetrarca chamado Lisanias. E além disto havia um procurador que era superior a todos eles, que era o procurador de Roma, que falava pelo imperador naquela região. Neste caso era um romano chamado Pôncio Pilatos. Na verdade, Herodes queria ser o poder absoluto. Ocorre que Tibério César era muito apegado a dinheiro. E Herodes precisava agradar a ele. E para agradar o imperador, ele apertava o povo em imposto, tributo. E isto foi deixando a nação toda empobrecida e revoltada. Todas as vezes que alguém cobrava imposto era um problema. Na região da Galileia, a economia, em grande parte, era movimentada pela pescaria, indústria da pesca. E então aparece Jesus por lá, e dos 12 homens que Jesus convocou, 10 trabalhavam com pescaria. Isto fez que uma chama de revolução nascesse, se acendesse, porque começou a se pensar que Jesus desafiaria o Império Romano, que estava massacrando com impostos altos, e então as pessoas passaram a enxergar em Jesus um revolucionário. Ocorre que Jesus começou a fazer milagres. Doentes eram curados, pessoas que nunca enxergaram na vida passaram a enxergar, pessoas que viviam paralisadas em camas ou em esteiras se levantaram, pessoas com doenças de pele, como a lepra, por exemplo, eram libertas, livres, saradas. Pessoas oprimidas pelo inimigo eram postas em liberdade. Isso tudo foi alimentando o imaginário de que Jesus é invencível e que, portanto, ao desafiar Roma, num sopro ele acabaria com tudo. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, em Betânia, no sul,
esta fama aumentou ainda mais, porque se ele dá conta de ressuscitar um morto, nem a morte vence ele. Eles sabiam que Jesus era o Messias, o libertador de Israel, e que, portanto, na cabeça deles, ninguém vence Jesus. Mas chega um momento da história, e é este que vocês acabaram de ler, que Jesus vai mostrar para eles exatamente o contrário do que eles estão pensando. Primeiro, Jesus disse que o reino dele não era deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam por mim. Mas o reino não é deste mundo. Então, quando você vê uma igreja brigando e dizendo que está brigando por Jesus, desconfie, porque o reino de Jesus não é deste mundo. Entendem? Sim ou não? Legal. Jesus, que fez milagres extraordinários de toda ordem, na saúde, nas pessoas, na natureza, o sol, o vento, as tempestades, a chuva, tudo obedece ao poder e ao comando de Jesus. Comida, ele aumenta a comida, e isso tudo vai mexendo com as pessoas. Jesus devolveu dignidade a pessoas, e Jesus dava ordem a uma enfermidade que estava a quilômetros de distância, e a pessoa era curada lá. Uma vez um homem foi encontrar-se com Jesus e disse: mestre, o meu filho ficou lá em casa doente, está quase morrendo, o senhor pode ir lá em casa comigo? E Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aí o homem olha para Jesus e diz assim: é longe, Senhor, manda uma palavra lá. Jesus olhou para ele e disse: pode ir, porque o teu filho vive. E a Bíblia diz: e o homem creu, está exatamente assim escrito aí na sua Bíblia, e o homem creu, e foi, porque não basta crer, é preciso agir depois que crê. E ele foi. Quando ele chegou em casa, os funcionários foram conversar com ele e disseram para ele: o teu filho está vivo. Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. E aí a Bíblia diz assim: e ele então entendeu que aquela hora, 7 horas, era o momento em que ele estava com Jesus e que Jesus tinha dito: vai, o teu filho vive. Então, à distância, a palavra de Jesus resolvia as situações. A turma dizia então: quando Jesus der o grito, vai se cumprir as profecias e o trono de Davi vai estar estabelecido, e Roma vai se lascar para lá e a gente vai ficar livre de novo. Era isso que estava na cabeça deles. E a turma tinha aquela ideia de que Jesus estabeleceria um reino poderoso. Até uma irmã nossa um dia foi pedir para Jesus que, quando Jesus estabelecesse o reino, que o Senhor colocasse os 2 filhos dela, um de cada lado, um à esquerda e outro à direita. Jesus disse: vocês precisam beber o cálice que eu bebo. E os meninos disseram: não, a gente bebe. Aí Jesus disse: vocês precisam ser batizados com o batismo que eu estou sendo, no gerúndio, né? Batizado. E eles disseram: não, que o senhor passar, a gente passa. Aí Jesus disse: na verdade vocês vão beber o cálice que eu bebo mesmo, mas o assentar nesta ou naquela cadeira, quem resolve é o meu Pai. Então, na cabeça daqueles homens, o reino de Jesus era daqui.
Até os líderes judeus, em princípio, imaginaram que ele seria este revolucionário para libertar Israel. A Bíblia diz que ele era varão poderoso em obras e em palavras. E isto trouxe aquela vontade de ter logo esta manifestação de poder para a libertação da nação. Mas vem Jesus, no capítulo 13, ele começa, no verso 31, dizendo que vai morrer. E isto é um problema. É um problema porque eles depositaram a confiança nele e agora ele está dizendo que não é nada daquilo que eles estavam pensando. E Jesus então disse: não fiquem perturbados, porque vocês devem acreditar em mim e acreditar também no meu Pai. Eu preciso ir, porque lá na casa do meu Pai tem um lugar lá, eu vou preparar para vocês, depois eu volto e levo vocês para lá. Então, um irmão nosso chamado Tomé diz: nós não sabemos nem para onde o senhor está indo. Como é que o senhor diz que a gente vai saber o caminho? E Jesus dá aquela resposta que vocês todos já ouviram centenas de vezes: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não está dizendo ninguém vai, ele está dizendo ninguém vem. E aí, o Felipe, que era um outro irmão nosso, diz assim: tá bom, o senhor pode mostrar o Pai para a gente? E Jesus disse: eu estou há tanto tempo com vocês e você não me conheceu ainda? Quem olhar para mim, quem me vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz então, mostra-nos o Pai? Bom, aqueles homens que esperavam e que se preparavam para entrar em guerra ao lado de Jesus, numa revolução, agora estão perturbados porque Jesus disse que vai morrer e que é necessário ele morrer. No capítulo 10 do livro de João, quando ele fala que ele é o bom pastor, ele disse assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu tenho poder de dar a minha vida, eu tenho poder de tornar a tomar a minha vida. Este mandamento de dar a vida, eu recebi do meu Pai. Então Jesus veio ao mundo para dar a vida. Jesus veio ao mundo para morrer. A missão de Jesus era a missão de morrer. Parece estranho, né? Na contramão de muita mensagem por aí. Mas o que Jesus veio fazer no mundo? Morrer. Morrer. Jesus veio morrer. Como é que eu sei disso? Hebreus capítulo 2, verso 14, verso 15. E como aos filhos é dado participarem das mesmas coisas, também ele participou das mesmas coisas. Para quê? Para quê? Para quê? Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, a vitória de Jesus foi na morte. A morte de Jesus foi a vitória de Jesus. Por que isso? Paulo declara: achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem, humilhou-se até ser achado na forma de servo, e achado na forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz.
Por que isso é importante? Porque o primeiro pecado do mundo foi a desobediência. A Bíblia chama Jesus de último Adão. A Bíblia chama Jesus de último Adão. O primeiro Adão desobedeceu. O último Adão, 1 Coríntios capítulo 15, verso, eu acho que é 45. Jesus é o último Adão. O primeiro Adão desobedeceu, o último Adão veio corrigir o que o primeiro fez. E ele foi então obediente até a morte e morte de cruz. Por que ele foi obediente? Porque ele recebeu ordem de morrer. Entendem isso? Sim ou não? Se Jesus não tivesse morrido por nós, nós estávamos todos lascados, indo para o inferno. Entenderam bem? Levanta a mão aí. Diga, ainda que eu não mereça, e eu sei disto, Jesus morreu por mim. Ainda bem que Jesus morreu por mim. Porque se Ele não morresse por mim, eu estaria para sempre condenado. Mas Ele morreu. E a morte não pôde contê-lo. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou para minha justificação. Glória a Deus. Então nós somos salvos pela morte de Jesus e justificados pela ressurreição de Jesus. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Então Jesus veio ao mundo para morrer. Essa era a missão dele. O diabo tentou tirá-lo do foco da missão. Algumas vezes. Quando ele era bebê, 2 anos talvez, Herodes decidiu matar tudo quanto era criança. Porque o objetivo era matar Jesus, porque o Herodes descobriu que em Belém tinha nascido o rei dos judeus e ele queria ser o rei absoluto. Então mata o menino. Mas o anjo do Senhor foi lá conversar com o José. José, marido de Maria. Vocês se lembram quando Jesus nasceu, ele ganhou uns presentes. Quem lembra quais eram os presentes? Ouro, incenso e mirra, coisas valiosas. Com esse dinheiro, eles viveram no Egito 2 anos. Até que o Herodes morreu. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor foi lá no Egito conversar com o José. Disse, aquele que procurava matar o menino já morreu, agora pode voltar. E ele voltou. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Uma outra ocasião, pegaram em pedras para jogar em Jesus, para matar Jesus. Mas Jesus passou no meio deles. Eles ficaram lá com cara de ué. E Jesus foi embora. Outra vez tentaram jogar Jesus de um pináculo. Ele passou por baixo deles e foi embora. Uma vez, Jesus começou a perguntar para a turma, o que a turma fala de mim por aí? Aí um dizia, uns estão dizendo que o senhor é Jeremias, outros estão dizendo que o senhor é um dos profetas. Aí Jesus, de vocês, dizem o quê? Aí um deles, que era o Pedro, disse assim, tu és o Cristo. A palavra Cristo, essa palavra Cristo é ungido. Tu és o ungido, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e falou, muito bem, Pedro. Não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso. Quem revelou isso para você foi o meu Pai que está no céu. Okay. Aí Jesus disse, agora nós estamos indo lá para Jerusalém, eu vou dar minha vida lá, vou morrer lá. Aí o Pedro, que acabou de ter essa revelação, não é em outro lugar não, é no mesmo capítulo. O Pedro olha para Jesus e diz assim,
tem dó de ti mesmo, mestre, faz isto não. Aí Jesus olhou para aquele rapaz que acabou de ter revelação e disse para ele: para trás de mim, Satanás. Então, às vezes a pessoa tem revelação, prega bonito, canta bem, mas se não vigiar, o inimigo usa a boca dele para falar o que não deve. Chacoalhe o colega aí, diga: entendeu bem? Um dia desse alguém me mandou um vídeo, não sei se foi o pastor Ito, uma senhora pregando, e ela pregava e assim, bem com autoridade, no meio da pregação ela soltou um palavrão. Falei: meu Deus, tem que tomar cuidado. Então o inimigo o tempo todo tentou tirar Jesus do foco, mas Jesus se manteve no foco. Ele veio para quê? Para quê, gente? Morrer. Jesus disse, capítulo 6 de João: o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pelos homens. Ele disse mais: quem não bebe do meu sangue, não come da minha carne, não tem parte comigo. E ele disse: quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem vida em si mesmo, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o tempo todo ele estava falando disso, mas na hora que ele falou isso, veio um balde de água fria neles, ficaram todos perturbados, e Jesus então vai ensinar princípios que devem estar no coração de um discípulo, e é disso que nós vamos conversar hoje. Amém, pessoal? Amém? Muito bem. Jesus realmente informa que ninguém é capaz de vencê-lo. Ele disse assim: ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder de dar a minha vida, e eu tenho poder de tornar a tomar a minha vida. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Então, ninguém tem poder de matar Jesus, mas ele se deixou matar, como um cordeiro mudo, indo ao matadouro, ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo, ele não abriu a boca. Em João capítulo 10, verso 17, ele diz que ninguém é capaz de matá-lo, mas que ele dá a vida. Por quê? Porque é o mandamento que ele recebeu, é a ordem que ele recebeu, é a missão dele. Então Jesus está dizendo para aquela turma que ele não veio para fazer uma revolução política, ele não veio para dizer para a turma: ó, para ser um cara legal é assim, para ser bonzinho é assim. Não, ele veio para morrer. Agora, como é que um morto pode reagir, já que ele diz que vai para o Pai e depois volta? João capítulo 1, verso 10, tem um mapa, que se eu fosse você, eu riscava na sua Bíblia, umas 50 vezes assim, para você nunca mais esquecer. Está escrito lá assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem é Jesus? Jesus é aquele que fez o mundo. Quando você abre Gênesis, dizendo: no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia uma treva, uma coisa feia, um negócio esquisito. Mas o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E então ele disse: haja luz. A primeira coisa que Deus fez foi luz. E por que foi a primeira coisa que ele fez? Porque a luz revela tudo.
A luz mostra transparência. Por isso Jesus disse: quem me segue não andará em trevas. Este que fez todas as coisas, haja isso, haja aquilo, ele estava no mundo. Levanta a mão aí e diga: Jesus é Deus. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por Ele. E sem Ele, João capítulo 1, verso 3, sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Jesus, nada do que foi feito se fez. E Ele estava aqui, mas os discípulos não conseguem compreender isso. E nesse contexto, Jesus diz para eles: não fiquem preocupados, não fiquem perturbados, mantenham-se na fé. Eu vou lá na casa do meu pai, e eu vou lá preparar um lugarzinho, e eu vou levar vocês para lá. Daqui de 2000 anos, olhando, parece legal, sabendo dos desdobros todos, né? Mas como é que eles poderiam enxergar isto? Eles não conseguiam alcançar. É mais ou menos assim: a gente não sabe o que tem do lado de lá. Como é que a gente sabe? Ele não sabe onde é o caminho, ele não sabe nada. É igual dois irmãos da igreja. Quando eu era criança, jogar bola era pecado. E a turma jogava bola escondido, né? Quando eu cheguei em São Mateus, tinha uns irmãos aqui, tudo obreiro. O culto de doutrina era sexta-feira. Aqui embaixo tinha uma quadra. Terminava o culto, ele já ficava na porta para receber a bênção apostólica, na porta já. Terminava, eles tudo ia jogar bola. Eu vim saber isso muitos anos depois, que eles me contaram. Mas tinha dois irmãos na igreja que eles não sabiam se era pecado ou não jogar bola. Aí combinaram que aquele que morresse primeiro vinha avisar o outro. Aí um deles morreu. E aí, como combinado, veio: vim aqui te avisar, conversar com você. E aí? E aí, é pecado jogar bola? Lá no céu tem futebol? Aí o outro diz assim: me parece que você está escalado para o próximo jogo. Na verdade, irmãos, olhando daqui, parece engraçado, mas aqueles nossos irmãos não tinham esse parâmetro. Por isso Tomé faz essa pergunta, por isso Filipe faz esse pedido, porque eles não conseguem enxergar, eles não têm a informação de que nós dispomos. A Bíblia que eles tinham chegava só até Malaquias. De Mateus para frente, o primeiro evangelho não é nem Mateus, o primeiro é Marcos. Só veio 50 anos. No ano 50 da nossa era começou. Antes era só de Malaquias para trás. Tudo que a gente conhece hoje do Novo Testamento, eles não tinham nada disso. Entende? Então, Jesus não informou como se dariam as coisas, mas informou o que ele faria. E Jesus estava informando também que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, Jesus. E aí eu fiquei pensando, pesquisando, lendo, por que Ele não disse ninguém vai? Porque eu estou indo para o meu Pai e ninguém vai lá. E Ele disse vem. É que Jesus estava afirmando que Ele, Jesus, está no Pai. E que para estar no Pai precisa estar no Filho. Entendem?
Ninguém que despreza o filho tem o pai, mas aquele que recebe o filho tem tanto o pai quanto o filho. Quem fala isso é João, na sua segunda epístola universal. Então, Jesus informa que o pai e o filho querem que os discípulos estejam no pai, e que isto só é possível por causa da morte de Jesus. Então, abriu-se um novo e vivo caminho para resolver o problema de separação do homem em razão do pecado. Pecado é uma desgraça. Pecado faz separação entre o homem e Deus. Não é uma boa ideia viver no pecado. O pecado pode gerar uma condenação eterna. Então, a morte de Jesus possibilitou aos seres humanos, aos homens, à humanidade, estar de volta no Pai, como no jardim. Como Ele, Jesus, está sempre no Pai. E Jesus, então, ao dizer que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida, está dizendo que viver no Pai é possível por causa de Jesus. E ele vai explicar isto, e é o que vocês leram hoje. Quando Filipe diz assim: o senhor pode mostrar o Pai para a gente? Então Jesus disse: você está me vendo há tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. O que Jesus está querendo dizer? Jesus está chamando a atenção de Filipe para o fato de que ele precisa acreditar que ele e o Pai são um. E ele diz mais: as palavras que eu digo para vocês não são palavras minhas. É o meu Pai quem faz as obras. O que Jesus está dizendo é: quando eu digo para um cego ver, a palavra que eu digo não é minha, é do meu Pai que está em mim. Então o Pai quer dar vista aos cegos, então o Pai coloca em mim a palavra dele, e eu falo a palavra do Pai, e o Pai faz as obras. Entenderam bem? Quando eu digo enfermidade vai embora, o Pai expulsa a enfermidade. Por quê? Porque a palavra não é minha, a palavra é do Pai, e é o que ele falou. Veja, não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, não são minhas as palavras, eu não sou dono das palavras, as palavras são do meu Pai, e é este meu Pai quem faz as obras. Por que que está escrito aqui? Por quê, gente? Apóstolo Paulo diz: tudo que você fizer, seja deitar, seja levantar, seja dormir, seja acordar, seja beber água ou deixar de beber, seja comer ou não comer, faça tudo em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Aqui não é lugar de falar o que eu penso. Púlpito não é lugar de falar o que alguém imagina de uma filosofia legal. Aqui é lugar de falar a palavra de Deus. E é isso que Jesus está dizendo. Quem vive no Pai precisa se acostumar a ouvir o Pai, para que não fale de si mesmo, comece a falar as palavras do Pai. Entendem? Sim ou não? É o Pai que vive em mim que faz as obras. Estou no Pai, o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras.
Então ele diz assim: acredite que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Acredite-me, ao menos por causa das mesmas obras. Então veja, as palavras que eu digo não as digo de mim mesmo, mas eu falo aquilo que escuto do Pai. E quando eu falo o que eu escuto do Pai, eu simplesmente falo aquilo que o Pai quer que eu fale, porque é o que Ele quer fazer. E eu quero que vocês sejam assim também. Olhe para o colega e diga: agora presta atenção nisso que é importante. É isto que Jesus quer de nós. Que nós estejamos no Pai, que o Pai esteja na gente, e que a partir disso então, Ele norteie as nossas falas. Por isso o apóstolo Paulo diz: tudo que é blasfêmia, gritaria, né, afaste isso de você. Você não é deste time. Você não pode ir na igreja falar em língua estranha, profetizar, e lá na esquina falar palavrão e contar piada, não dá certo. Entende? Não dá para aqui na igreja pregar: eu estou pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e lá nos negócios viver uma vida de mentira. Não dá para aqui na igreja falar em santidade e lá fora trair a mulher. Entende? Então veja, Jesus declara: se vocês crerem em mim, vocês vão fazer as coisas que eu estou fazendo, e ainda vão fazer maiores do que estas que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou indo lá para o meu Pai. Agora, eu indo no meu Pai, tem uma coisa interessante. Continua lendo o texto que vocês vão ver. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu faço, porque eu vou, maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Se vocês me amarem, vocês guardarão os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Agora veja o verso 21. Aquela pessoa que tem os meus mandamentos e guarda o que eu falo, essa pessoa é o que me ama. E aquela pessoa que me ama vai ser amada pelo meu Pai. E eu vou amar essa pessoa, e eu vou me manifestar a essa pessoa. Então Judas disse, não quero Iscariotes, o outro: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Então Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e meu Pai, viremos para esta pessoa, e eu e meu Pai vamos morar nessa pessoa. Como é que o Pai e o Filho moram na pessoa? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora veja, em João capítulo 8, verso 31, diz o seguinte: havia lá um grupo de judeus que acreditavam nele. Jesus disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, então verdadeiramente vocês serão meus discípulos. Ser discípulo de Jesus, irmãos, requer algumas coisas muito bem definidas. O discípulo de Jesus, então, segundo o que Jesus está dizendo, vai ter Deus morando dentro dele. Perfeito? O Pai e o Filho vêm morar no discípulo de Jesus que ama Jesus. E ele faz isso através do Espírito Santo que em nós habita. João capítulo 14, verso 21, que foi esse texto que nós acabamos de ler,
mostra exatamente isto. Jesus também está demonstrando que é isto que Ele quer de nós, que nós tenhamos um relacionamento com Ele, com o Pai, a tal ponto de haver como que uma simbiose. Paulo diz assim: eu não vivo mais, é agora Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ou seja, eu não tenho mais uma vida espiritual e uma vida material. Eu não tenho mais uma vida ministerial e uma vida lá fora. Eu só tenho uma vida. E esta vida que eu vivo, seja aqui ou seja lá, eu a vivo na fé do Filho de Deus. Eu não tenho duas caras. Eu não tenho uma cara na igreja e outra lá fora. Eu não tenho um jeito no púlpito e outro em casa. Eu não tenho um modo de vida aqui dentro e outro modo de vida lá fora. Santidade aqui, santidade lá. Santidade no púlpito, santidade no casamento. Santidade na igreja, santidade nos negócios. Santidade aqui no culto, santidade na empresa. Santidade aqui, santidade no ônibus, na escola, na faculdade, no namoro, em qualquer lugar onde está, na festa. Santidade ao Senhor. E é isto que Jesus quer de nós. No capítulo 15, Jesus diz assim, verso 4: estai em mim, e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se ela não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. E quando chega no verso 7, Jesus diz assim: se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo que vocês quiserem e vos será feito. Por quê? Porque agora já não são mais as minhas palavras. O Pai vive em mim. E eu não vou ficar pedindo o que eu sei que meu Pai não gosta. Por isso, lá no finalzinho da Bíblia você encontra assim: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele fará. Por que está escrito assim? Se lá no livro dos Salmos está escrito: deleita-te, pois, no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Ora, se eu me deleitar no Senhor, Ele vai conceder o que deseja o meu coração. Mas, se eu pedir alguma coisa que seja segundo a vontade dEle, é só isso que Ele vai me dar, parece que uma coisa está contradizendo a outra. Ou não parece? Mas olha o que está escrito no livro dos Salmos. Esta palavra deleitar é a mesma palavra usada para brincar, divertir. O que ele está dizendo é: tenha um relacionamento com Deus como um filho tem um relacionamento com o pai. Já viu um filho brincando com o pai? De luta, por exemplo? Quem aqui tem filho? Já brincou de lutinha com o filho? O filho vai brincando com o pai. Chega lá um dia que o filho pega e chuta a canela do pai. Aí o pai diz assim: filho, isto não, papai não gosta. Então o filho vai crescendo sabendo o que o pai gosta e o que o pai não gosta. Entenderam bem? Porque ele é filho e tem esta intimidade com o pai, ele sabe o que o pai gosta e o que o pai não gosta. Portanto, se ele pedir alguma coisa, ele nunca vai pedir algo que o pai não gosta. Ele vai pedir algo segundo a vontade do pai. Me fiz entender bem? É disso que está escrito. Por exemplo, você pode pedir a salvação de todos os seus parentes. Por quê? Porque está escrito na palavra que o pai não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Então pode pedir, porque esta é a vontade do Pai. Entenderam bem, sim ou não? Agora você, quando for orar dizendo: Senhor, me ajuda com os números aqui para eu ganhar na Mega Sena, você precisa perguntar se ele está de acordo. Entenderam bem, sim ou não?
Está claro aí? É isto, irmãos. Então veja, o Pai continua fazendo obras tremendas, poderosas. E com a morte de Jesus, Ele satisfez a justiça, o princípio da justiça de Deus. E por causa disto, o Pai perdoa as pessoas que crerem em Jesus. E quando o Pai perdoa as pessoas que creem em Jesus, o Espírito do Senhor vem morar, habitar naqueles que receberam o perdão. João, na primeira epístola, lá, final da Bíblia, capítulo 2, veja se é verso 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Ou seja, quando você vê aí esses grupos sectários que falam que Jesus é uma coisa diferente do que a palavra diz, tomem cuidado, porque qualquer que nega o Filho, também nega o Pai. Então, ninguém pode dizer que tem o Pai, se não tiver o Filho. Agora, se o Espírito Santo habita numa pessoa, o Pai também habita nesta pessoa, porque os três são um. Lá no céu, 3 testificam, está escrito. Quais são os 3? O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. 3 são os que testificam no céu. Primeiro livro de João, capítulo 5, eu acho que é verso 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? No princípio era o Verbo é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, se uma pessoa tem o Espírito Santo, ele tem o Pai e tem a Palavra. Tem o Pai e tem o Filho. Entenderam bem, sim ou não? Sim ou não? Então, qual é o segredo? O segredo é permanecer em Jesus. Há um hino na harpa, que eu acho que é o número 400, em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus na rocha inabalável. Em Jesus no homem incomparável. Em Jesus no Deus tão adorável. Em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo o mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco ruma ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Em Jesus. Levanta a mão aí e diga: em Jesus. Sempre em Jesus. Entende? Sempre em Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. O segredo é permanecer em Jesus. Esse é o segredo. O caminho do trono do universo estava agora sendo trilhado pelo Senhor. E Jesus afirmou que os discípulos poderiam pedir, porque Ele haveria de fazer. Então o segredo é estar em Deus. E para estar em Deus, o caminho é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Então ser crente é ter a consciência de que o Pai só nos aceita por causa do sacrifício do Filho, que satisfez a justiça. Ok? E para nos justificar, foi que o Senhor fez o que fez, morreu por nós. Ele pagou o alto preço da redenção. Ser crente é ter consciência de que o Pai nos perdoou em Cristo.
A Bíblia diz que Ele nos perdoou em Cristo. E porque Ele nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar os irmãos, assim como Ele nos perdoou em Cristo. Entenderam bem? Ser crente é saber que nós somos perdoados, não só daquilo que fazemos, nós somos perdoados daquilo que somos. Nós somos pecadores, agora lavados, remidos, transformados, santificados pelo poder do sangue de Jesus. Ele nos perdoou. E então, perdoados, é que o Espírito Santo vem morar em nós, de tal sorte que nós somos renascidos, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tito capítulo 2, verso 10. Tito 2, 10. Isto. Ninguém defraude, viva em lealdade, para que em tudo a gente seja ornamento da doutrina de Deus, ou seja, viva direito. Entenderam bem? Não para ser salvo, é que você foi criado para isso, recriado em Cristo Jesus, para andar decentemente. Entenderam bem? Nós fomos criados em Cristo Jesus para andar direito. A gente não foi criado em Cristo Jesus para ser uma coisa na igreja e outra no mundo. Igual aquela criança que dizia assim para o papai: vamos morar na igreja, papai? Por quê, filho? Porque aqui o senhor é tão bonzinho. Né? Então, nós não podemos ter uma vida dupla. E a gente só pode ir ao Pai porque o Espírito Santo nos transforma dia a dia na mesma imagem, para ficarmos cada dia mais parecidos com Jesus. Em alguma situação a gente pergunta assim: o que Jesus faria nesse meu lugar? Existe um livro, se você puder, leia: Em Meus Passos, o que faria Jesus? Se você puder, leia esse livro. Em Meus Passos, o que faria Jesus? Tente imaginar em cada situação da sua vida o que Jesus faria no seu lugar. A gente só pode estar no Pai por causa de Jesus, e sem Jesus ninguém chega ao Pai. E quando a gente reconhece que a gente é um pecador, a gente se arrepende dos pecados, e a gente deposita a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, o Espírito Santo vai promovendo em nós regeneração. Regeneração. E é quando a gente reconhece que é um pecador e que precisa ser alcançado pelo poder de Deus, então a gente é transformado pelo poder do Espírito Santo. O que mentia não mente mais, o que furtava não furta mais, antes trabalha com a própria mão para ter com que se sustentar e ainda ajudar o que precisa. Nós não temos mais a mesma vida que tínhamos. Aquela pessoa que diz: eu aceitei Jesus, mas a minha personalidade é esta mesmo. Então você não aceitou coisa nenhuma. Porque aquele que recebe o Espírito Santo, ele é transformado. Entenderam bem, sim ou não? Transformado. Lembra do carcereiro de Filipos? O carcereiro de Filipos deixou muitos vergões nas costas de Paulo e de Silas. Muitos. Bateu. Maltratou. Só que quando deram ali pela meia-noite, deu um tremor de terra lá e a cadeia abriu. Esse homem entrou lá e disse: agora eu vou me matar, porque se algum prisioneiro fugir, o carcereiro paga com a própria vida. Então ele vai se matar. O Paulo, não sei como que Paulo enxergou, porque era meia-noite e não tem luz. Não sei como é que Paulo viu. Eu sei que o Paulo gritou para ele, falou: não faz isso não, moço. Nós estamos todo mundo aqui.
Aí ele pergunta lá: o que eu faço para me salvar então? Aí o Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a tua casa. O Paulo apresentou-se a ele. Sabe o que o carcereiro fez? Levou o Paulo para a casa dele. Chegou na casa dele, preparou a mesa e pôs comida. É assim que está escrito aí na sua Bíblia. Aí depois que ele botou a comida, ele começou a curar os vergões de Paulo e de Silas. É isso que o Espírito Santo faz. Quando a pessoa se converte a Cristo, ele transforma brutos em hospitaleiros. Ele transforma um homem que judia, que bate, que briga, em um homem que cura feridas. Ele transforma um homem que joga um pão de qualquer jeito em um homem que põe a mesa e diz: vem comer comigo. É isto que o Evangelho faz. A pessoa que vem a Cristo, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo. Por isso que mentia não mente mais. Por isso ele vive uma vida procurando agradar o Senhor. Ele é infalível, pastor? Não, não é. 1 de João 2:25. Vai lá. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A gente tem a promessa da vida eterna. Então a gente sabe que para chegar nessa vida eterna, a gente precisa andar de um tal jeito, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então a promessa está aí. Agora, para ver o Senhor tem que viver em santificação. Agora, para viver em santificação, tem uma regra: filhinhos, não pequeis. Qual é a regra? Não pecar, essa é a regra. Filhinhos, não pequeis. Qual é a regra? Qual é a regra? Essa é a regra. Mas, se algum de vocês pecarem, não deixe o Satanás pôr o pé no seu pescoço, dizendo: está vendo? Te derrubei, agora eu acabo com você. Não deixe, porque nós temos um advogado para com o Pai. Ele é Jesus Cristo o justo. Por isso no livro de Romanos está escrito, capítulo 4, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então ele sabe o que é viver no corpo do ser humano. Ele sabe o que é ser gente. Ele sabe o que é ser tentado. Você já foi tentado em alguma coisa? Jesus em tudo foi tentado. Então este Jesus é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. E quando nós estamos nas nossas fraquezas, ele estende a mão e diz: levanta, vamos para frente, vamos para frente, vamos para frente. Chacoalhe o colega aí e diga: vamos para frente, irmão. Faz 24 anos que eu falo essa mesma frase aqui: vamos para frente, vamos para frente. Deixa o passado no passado. Larga o passado no passado. A água que passou, deixa ela ir embora. Vamos para frente, vamos para frente, vamos para o alvo. Eu deixo as coisas que atrás ficam, eu sigo para aquelas que estão na minha frente, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que está lá em Cristo Jesus. É para lá que eu estou indo. Jesus me deu a vida eterna, e eu estou procurando dia a dia, todo dia, pela graça de Jesus e para a glória de Jesus, no poder de Jesus, tomado, dirigido, envolvido pelo poder do sangue de Jesus Cristo, guiado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus, viver dia a dia melhor. Olha aí para o colega e diga:
Ontem você estava de um jeito, hoje você está melhorzinho, amanhã vai melhorar um pouco mais, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Quer dizer, todo dia a palavra de Deus vai nos melhorando. Quando Jesus orou, aquilo que nós chamamos de oração sacerdotal foi registrada no capítulo 17 de João. Jesus disse assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando ouvimos a palavra, e quando esta palavra entra no nosso coração, e ela é gravada nas tábuas do nosso coração, nós vamos sendo santificados pela palavra. Bom, temos que terminar por causa da hora. Jesus disse: as palavras que eu digo não digo de mim mesmo, é o Pai que faz as obras. É dizer de outra forma, que é o Pai quem dirige o que deve ser falado, o que dizer, por que dizer, como dizer, quando dizer. Tem gente que diz: eu sou assim mesmo, eu falo mesmo. Então, dirigido pelo Espírito Santo, ele vai dirigir o que falar, por que falar, como falar e em que hora falar. Tem hora para tudo. Se está no incêndio e você joga gasolina, só aumenta o fogo. Um homem sábio que eu amo e respeito, um dia ensinou: se a panela está fervendo, desliga o fogo e tira a tampa, deixa para mexer depois. Entenderam bem? Entenderam bem, gente? Se alguém está no Pai, as pessoas olham para esta pessoa e começam a dizer assim: ele é prudente no que fala, né? Por quê? Porque é o Pai que determina como e o que e que hora será dito. Jesus sabia por que estava aqui, para que estava aqui e como ele viveria aqui. E quem está no Pai também é assim. Jesus sabia o que ele veio fazer. E ele nos ensina pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele sempre sabia como se portar, o que falar, por que falar, como falar e em que hora falar. Naquela tormenta do mar, eu acho interessante aquilo. Está o Tiago, João, Pedro, a turma toda ali, remando para cá, para lá, gritaria, medo de morrer. Jesus levanta, repreende o vento e o mar e fala com os discípulos. Agora, quem está longe da direção de Deus, fica conversando com os problemas e brigando com os irmãos. Nós temos que aprender com Jesus. A gente repreende a tempestade e conversa com as pessoas. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra os principados, potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós não temos que ficar brigando com os irmãos e dialogando com o problema. A gente tem que repreender o problema e dialogar com os irmãos. É diferente. Jesus disse isso aos discípulos e agora ele está dizendo para a turma: o propósito é que vocês estejam no Pai, e para vocês estarem no Pai, vocês precisam me amar, e vocês revelam que me amam se vocês guardam o que eu falo. Conseguiu entender o liame? Vocês precisam estar no Pai. Para estar no Pai precisa estar em mim. Agora, para estar em mim, precisa me amar. Agora, você demonstra que me ama se você guarda a minha palavra.
Por isso, Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Então, quando a gente vai fazer alguma coisa, o Espírito Santo lembra a gente: faz isso não, porque Jesus disse que Ele vos fará lembrar de tudo aquilo que tinha falado. Faz isso não, isso não é bom para você. Botou lá um negocinho, aí você olha assim, o Espírito Santo fala: não, faz isso não, não é bom para você não. Você está caminhando, tem uma casinha ali com as luzes vermelhas assim, o Espírito Santo fala: não, aí não é bom para você não, vai aí não. Você vai acessar um negócio no telefone, meio esquisito, o Espírito Santo fala: faz isso não, não é bom para você não. Estão conseguindo entender, gente? Sejam guiados pela palavra de Deus. Jesus está ensinando que nós, quando vivemos no Pai, somos guiados por Ele para falarmos as palavras dEle. E nós não fazemos as coisas, é o Pai que faz. O projeto é de Deus, o propósito é de Deus, a vontade é de Deus. Por isso, quando Ele ensinou a gente a orar, Ele ensinou assim: quando vocês orarem, lá no auge da oração, você diga assim para o meu Pai: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quem se considera um discípulo de Jesus tem o desafio de aprender a dizer o que o Pai diria, e o desafio de aprender a dizer o que o Pai quer fazer. Isso implica uma profunda sintonia com Deus, uma vida de oração, de submissão à palavra, porque é na palavra que a gente sabe a vontade do Pai. E viver como Jesus, olhar para Jesus, saber com Jesus, olhando o que Jesus fez, saber de Jesus, ouvindo o que Jesus tem a dizer, e estar atento àquilo que Ele ensinou. Se você quer saber a doutrina de Jesus, leia hoje, é curtinho, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, 5, 6 e 7 do livro de Mateus, está toda a doutrina de Jesus lá. Leia ali e procure viver segundo a palavra de Jesus. Esteja atento ao que Jesus fez e faz, e Ele vai nos ajudar. Amém? Deus abençoe, é a palavra de Deus.